Alex, essa é a minha colega Flávia, a Raíssa. Hoje vamos apresentar o nosso artigo de iniciação científica, cujo título é Uso do SBR do EVA na compatibilização de elastômeros termoplásticos dinamicamente vulcanizados. Esse nome é um pouco grande, mas não se assustem, porque o tema é fácil de entendimento e é bastante interessante. Eu gosto de pensar a engenharia como uma maneira de resolver problemas, onde a gente usa os nossos conhecimentos em matemática, física, química, computação para atender uma série de demandas, né, seja da área industrial ou na pesquisa acadêmica, na pesquisa científica. Com esse trabalho não é diferente. Na nossa sociedade, hoje, no século XXI, um assunto que é levado muito em consideração é a reciclagem de materiais. Isso se dá porque o descarte inadequado de materiais, entre eles os pneus, causam diversos problemas, desde a poluição visual até a emissão de gases tóxicos que causam prejuízo à saúde humana e ao meio ambiente. O descarte inadequado de materiais, dentre eles de pneus, causa esses problemas, né? Uma maneira do pneu ser reutilizado é através da sua queima, para ser reutilizado como combustível, porque ele possui grande quantidade de borracha. Entretanto, a eficácia desse procedimento de reutilização é inferior a 40%. Então, é pensando nisso que a reciclagem e o nosso trabalho vem pensar nisso, como uma alternativa a mais de dar um fim diferente aos pneus, né? Onde o pneu ele é convertido em pó de pneu e então é desenvolvido, confeccionado esse termoplástico vulcanizado. Aqui um exemplo, né, de poluição visual, só que existem outros problemas, né? Como por exemplo, ele leva em torno de 100 a 400 anos para ser decomposto pela natureza, né? Além disso, ele acaba se descartado de maneira inadequada, ele acaba criando sendo um local propício para desenvolvimento de pragas e de vetores, como por exemplo o mosquito da dengue, né? Acredito que todos vocês aqui já viram as propagandas alertando a respeito do mosquito da dengue, né, que é importante evitar o acúmulo de água parada em recipientes como vasos de plantas e em pneus também. Aqui é a estrutura, né, da vulcanização da borracha, né. Quando o calor é aplicado, as moléculas de isopropilo se conectam por meio de ligações cruzadas de enxofre, criando uma rede tridimensional da borracha. Isso torna a borracha mais resistente ao calor, ao desgaste e ao envelhecimento. Uma das soluções promissoras para enfrentar esse desafio da reciclagem é justamente o desenvolvimento do termoplástico vulcanizado. O termoplástico nada mais é que um plástico que, quando submetido a altas temperaturas, ele pode ser remoldado, pode ser fundido, né, sem perder as suas qualidades, né, as suas propriedades mecânicas. E o compósito nada mais é que a junção entre dois ou mais materiais com o objetivo de melhorar as suas capacidades, né, as suas propriedades mecânicas, ou propriedades essas que não seriam encontradas no material tradicional, no material puro. Então, gente, como o Alex disse sobre essa parte agora final, sobre melhorar as propriedades dos materiais, dentro do objetivo do nosso trabalho, tivemos uma mistura do EVA com o SBR. E dentro desse objetivo, nós podemos destacar os benefícios da reciclagem, que ao incorporar o EVA e o SBR reciclados nos TPVs, que é o nome dessa mistura, é possível aproveitar os benefícios da reciclagem em ambos os materiais. Então é algo realmente bem benéfico. O EVA reciclado contribui com as propriedades termoplásticas e o SBR reciclado contribui com propriedade elastomérica.
durabilidade e resistência ao impacto. E há também a melhoria de propriedades. Essa mistura otimiza as propriedades do TPV, combinando a resistência e a durabilidade do STR com a facilidade de processamento e a reciclabilidade do EVA. A mistura. Portanto, resulta no material que pode ser moldado, possui elasticidade e é mais sustentável, uma vez que utiliza materiais recicláveis. Além disso, pode-se citar também a redução dos custos. O uso dos materiais recicláveis, como o EVA e SPR, reduz os custos de produção, uma vez que o material reciclável muitas vezes é mais econômico que o material bruto. Isso torna o TPV mais competitivo no mercado. Aqui nessa imagem nós podemos ver, esquina de casa, em qualquer local. Sempre tem um descarte inadequado. E no mundo ideal, isso seria revertido para poder ser usado nas indústrias. O compósito elaborado. Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas diferentes formulações de TPV, variando a quantidade e o tipo de polímero compatibilizante adicionado, que seria a amostra 1, 2, 3 e 4. Aí o do EVA SPR, principalmente o termo quantidade, foi usado o pó de pneu e o PEBD. As amostras obtidas foram submetidas a testes mecânicos, como ensaios de tração, dureza, resistência ao impacto e refis. Processamento. As amostras, aqueles de materiais que eu mostrei, elas foram colocadas numa estrutura monológica, 190 graus, depois passaram por um moinho de facas de 20 metros, então foram processados a quente, a pressão de 208 Celsius. E esses são os costos de prova, as 4 amostras. Como vocês viram, nós fizemos alguns ensaios e isso daqui são os resultados. Aqui no gráfico do índice de fluidez, nós podemos observar que os TPVs 3 e 4, que são os que tinham a adição do SBR, tiveram um índice de fluidez muito mais baixo em relação aos outros. Isso se deve ao fato de que o SBR tem características muito mais flexíveis em relação ao EVA e ao poliestireno de baixa densidade. E foram essas características que elas complicam o fluxo e a fluidez do material, gerando assim um índice de fluidez muito mais baixo em relação aos outros TPVs. Aqui nesse gráfico, esse gráfico aqui é a mola elástico de resistência à tração antes e depois da reciclagem. E nele é muito claro a gente observar que todos os TPVs tiveram uma grande tendência ao envelhecimento após a reciclagem. Esse daqui já é o gráfico de dureza. E nele também ficou muito claro que quando a gente adiciona o EVA, o pós-pneu e o SBR, eles alteram totalmente as propriedades do material, gerando praticamente um novo componente, se é que a gente pode dizer assim. E essas características que foram do SBR, do EVA, eles adicionam características muito mais flexíveis e elas ficam muito mais flexíveis em relação ao poliestireno. E foram basicamente esses gráficos que a gente conseguiu fazer e geramos novos materiais. E aqui, como conclusão, a gente pode observar algumas mudanças, como melhores propriedades obtidas com a adição do 5% de EVA, a presença de polímeros não reativos promoveu uma melhor dispersão de partículas de borracha e tem como você fazer uma análise muito mais